Relação das redes sociais não vai inibir. Pois, olha só, presta atenção. Deixa eu sair aqui. Se regular rede social com tudo isso, até mesmo colocar uma espécie de, não sei, pré-postagem. A pessoa posta, mas a postagem só vai ficar online na rede social após a aprovação do governo. Pode acontecer isso? Vai ser uma alternativa que eles podem pensar daqui a pouco. Mas se pararem de fazer, de postarem, pararem de ter grande veiculação, ou uma média veiculação desses, eles simplesmente vão começar a postar redes sexuais não censuradas, redes sociais muitas vezes ligadas à dark web, essas coisas tudo. Vai cair ali. Então é até melhor que não se regule, não se proíba, porque aí quando um postar, vai ficar a cara de todo mundo e vai passar a ser investigado. Porque você acha que muitas vezes tem muitas investigações contra pedófilos, por exemplo, que começa por conta do Facebook. O Facebook dá todos os meios para que eles fossem presos. E aqui, a grande questão também desse pronunciamento é a queda da popularidade do Lula com as mulheres. Atrás, no cenário principal, o Lula tem 52% dos votos das mulheres, enquanto o Flávio Bolsonaro, 31,2%. Comparando com a janeiro, a intenção do Lula caiu 3 votos e a de Flávio 4,9. A aprovação de Lula entre as mulheres, segundo o levantamento, é 55,3. Enquanto 41,8 o desaprova, com 1,8 ponto percentual. Quando se inclui homens e mulheres, a aprovação do Lula é de 46, enquanto a desaprovação chega a 51%. Então ele percebe isso, que ele é mais desaprovado por homens do que por mulheres. Mas tem um problema nisso tudo, que entra, que é esse daqui. O número de vítimas em feminicídio supera 38% em registros oficiais. Talvez até isso seja um dos motivos da queda da popularidade do Lula com o segmento feminino. Aumento de 34% em comparação ao ano de 2024. Os dados do relatório anual de feminicídios no Brasil. Por exemplo, no Campeonato Baiano, pelo menos umas 5 ou 6 vezes durante o jogo, falava sobre a violência contra as mulheres. A propaganda de intervalo era uma dessas. Que falava isso. Governo brasileiro pelas mulheres, pelo Brasil. E esses números todos, ó, que é 403, homens e mulher apontam um ano marcado pelo aumento da letalidade feminina dentro de casa. Inclusive as mulheres que tinham proteção da justiça. E o país registrou 1.568 feminicídio. O aumento de feminicídio está sendo um grande mote referente aos últimos 2 anos. E aqui outro, ó. Nos últimos 10 anos, o recorde foi esse ano. Acho que essa aqui tem uma tabela. Não tem uma tabela, mas tudo bem. Por quê? Tem se aumentado o número de feminicídio. E críticas contra o feminicídio também devem ocorrer, inclusive, com o governo Lula. E, como até dito anteriormente, muitos deles ainda já tinham restrições à justiça. Eram mulheres, por exemplo, que fizeram a denúncia, mas o cara ou não foi preso, ou colocaram aquela ordem de restrição, não pode ficar 100 metros, mas ele quebra essa ordem de restrição e bate nela de novo. E nós sabemos que o governo Lula é contra um enfrentamento mais forte contra criminosos. Nós temos aqui, ó, Câmara aprova aumento de pena de crime hediondos. E o que chama a atenção sobre aumento de pena contra crimes hediondos, que seria, por exemplo, beneficiar as mulheres, no caso, as que sofrem feminicídio, ou as que sofrem agressão, porque sofrer feminicídio já estariam mortas. Mas as que sofrem agressão, que tem alguma decisão, poderia ser aumentada por conta disso. Ó,
criticou os partidos de oposição que se posicionaram contra o texto. Segundo ele, PT e o PSOL defendem um aumento do percentual mínimo de cumprimento só se fosse aplicado em caso de reincidência. Ou seja, para ter uma punição mais dura, você teria que estuprar 2 vezes, matar 2 vezes, torturar 2 vezes. Então aí já entra a questão que o Lula e os partidos de esquerda, PT e PSOL, não gostam de um enfrentamento maior. Por sorte, essa lei passou. Principais regras em vigor. Tá aqui, ó, 16% e tudo mais. Então, parar aqui. Por que o Lula faz esse comentário sobre as mulheres, falando principalmente de avanço? Ele vai lembrar, por exemplo, que a lei de feminicídio foi proposta no final do seu governo. Aí vai falar que não que só aumentou, e de fato um grande aumento ocorreu principalmente nesse novo governo dele, aonde ele coloca um enfrentamento menor à violência. Vocês acabei de mostrar ele, o partido dele e o seu principal aliado, o PSOL, votou contra o aumento de pena e a queda de sua popularidade também entre o público feminino, que foi muito acentuada. Então, esse discurso é um discurso para tentar ganhar votos, falar, ele provavelmente, não sei, ele não falou, não sabe do conteúdo, mas eu digo que ele vai falar da questão do feminicídio, falar que ele está combatendo, acabei de mostrar que não é verdade, tanto que teve um aumento de feminicídio, bem como ele ter sido contra o aumento de pena, pessoas que estupram, e aí ele acaba por perder muito essa popularidade que, como mostrado, está em declínio. Obrigado, tenham todos um dia. Curtem, compartilhem e se gostarem, comentem.